seja bem-vindo a mais uma videoaula do Sistema Prévios Cálculo Previdenciário e hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a nova reforma, a Emenda Constitucional 103 de 2019, principalmente no que diz respeito às regras de transição. Como o Prévios pode lhe auxiliar nesse trabalho? Bem, o Prévios agora consta com uma inteligência de cálculos e uma inteligência para análise dessas regras da transição. Então, se você for aqui em cálculo previdenciário, onde existem registrados os cálculos, eu vou pegar um cálculo aqui de um segurado, onde esse segurado tem uma DIB já após a entrada em vigor dessa emenda constitucional. Nesse caso, a DIB dele é em 11 de dezembro de 2019. Bem, o que pode acontecer? Nesse caso, o programa já identifica automaticamente que já faz parte das regras que têm que ser adotadas a nova reforma, mas também ele verifica se esse segurado tem direito adquirido ou não. Nesse caso aqui, se nós analisarmos o tempo de contribuição, nós veremos que o tempo de contribuição dele é de 33 anos, 11 meses e 7 dias. Isso é um indicativo de que na data da publicação dessa emenda constitucional, ele tinha mais de 33 anos, portanto ele já entra numa regra de transição de 50% também. Bem, mas também não tinha o direito adquirido nessa data. Então logo a seguir vocês vão ver que o programa vai fazer uma análise de todas essas transições. Na análise de pontos que nós temos aqui, o sistema já dá os pontos e os pontos que ele possui e os projetados, ou seja, já levando em consideração a tabela progressiva que é determinada nessa nova emenda. Nós verificamos aqui através da importação do CNIS, que identificamos todos os vínculos, os salários de contribuição e nas opções para RMI, o programa já identifica e já informa como será feito o cálculo da regra do benefício, ou seja, levando em consideração o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ao gerarmos os relatórios, automaticamente o sistema nos informará uma tela onde aparecem somente as regras de transição da que ele pode ter direito. Pode ter direito por quê? Porque nesse caso ele vai projetar, vai fazer uma projeção de quanto o segurado tem que trabalhar, ou de quanto tempo, ou conforme a idade, aí vai depender de cada transição para atingir essa transição. Aqui o programa já traz ordenado pela maior RMI, ou ordenado pelo tempo. Nesse caso aqui, nós podemos escolher. Então aqui nós estamos ordenando pelo tempo, ou seja, qual o tempo mínimo para se trabalhar. Mas eu acho mais interessante, por exemplo, ordenar pela RMI. Bem, eu venho aqui, ordeno pela maior RMI. Ele já ordena automaticamente as transições projetando a RMI futura com base no último salário de contribuição dele, para verificar quando ele atingiria todos os requisitos de cada uma das transições. Notem aqui do lado que ele dá um símbolo, ou um vermelhinho negativo, ou um chequezinho positivo aqui, que justamente é quando neste momento ele já atingiu algum dos requisitos. Por exemplo, na transição por idade, ele já atingiu os requisitos do tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Mas ele não atingiu a idade. Isso fará com que, ao projetar essa transição para o futuro, ele só vai completar a idade necessária em 15 de 5 de 2031. Portanto, a transição por idade ele pode optar? Pode, mas somente quando ele completar a sua idade, que vai ocorrer em 2031. Então, com isso, eu consigo identificar qual é o menor tempo de trabalho ou qual é a maior RMI, ou ainda analisar qual que seria o mais interessante, nem tanto tempo de trabalho, mas nem tão pouco RMI, como é o caso aqui do tempo adicional de 100%. Então ele tem aqui, dentre as transições que ele tem direito, a mais interessante. Por quê? Porque ele tem um tempo a mais para trabalhar até 2026, porém uma RMI um pouco maior. Claro que ele poderia também optar aqui pela regra de 50%, só que aí a utilização do fator previdenciário que o programa já traz aqui qual o fator vai ser aplicado, ou seja, vai reduzir aqui quase 70%.
Então, logo, ele poderia se aposentar em 15 de julho de 2021, mas com um salário mínimo. Então, ao escolher a regra de transição desejada, eu posso confirmar a regra aqui e analisar todos os relatórios já com a projeção. Então, aqui nós temos cálculo da RMI pela emenda constitucional 103/19, tempo adicional de 100%, porque foi a que escolhemos. Ao abrir esse relatório, ele vai colocar aqui, inclusive, os salários projetados, né? Levando em consideração o último salário que ele contribuiu, que nesse caso é um salário mínimo. Né? E ao final, ele faz todo o cálculo justamente com base no artigo 26. Né? Bem, também temos aqui o relatório do tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição, notem que o sistema já coloca aqui o tempo projetado, ou seja, o último vínculo aqui é a projeção, né, pressupondo que esse segurado vai continuar justamente contribuindo por esse valor e também dentro desse tempo inteiro até chegar à sua aposentadoria, no caso aqui pelo adicional de 100%. Notem também que aqui ele dá um resumo com o tempo adicional de 100% de quanto ele teria que trabalhar. Se fosse só o tempo, ele teria que trabalhar apenas 2 anos, 1 mês e 16 dias a mais. No entanto, lembramos que nessa regra também ele tem que atingir uma idade mínima. E aí, nesse caso, eleva-se até 2026 para que ele possa se aposentar com 60 anos, atingindo ambos os requisitos. Também existe uma análise das regras de transição, aquelas mesmas que nós verificamos antes. Há uma análise, né, aqui que pode ser feita e já identificando qual é que nós escolhemos. Para acessar novamente essas regras de transição, basta eu clicar aqui, regras de transição. Clicando aqui, ele vai gerar novamente as regras conforme o segurado tem direito. Por exemplo, se nós adicionássemos aqui no tempo dele mais 2 anos. Então vamos dizer que no primeiro vínculo ele começou a partir de 1980. Né? Notem que aqui embaixo já vai fechar um tempo de 35 anos. Ao gerarmos o relatório, o que vai ocorrer? Ele já vai vir aqui com o direito adquirido pela Lei 9876. Né? Então aqui ele já dá um chequezinho que o tempo está ok, porque nessa lei apenas o tempo era necessário para essa espécie de benefício, só que os pontos ele não atingiu. Pontos é opcional, nós sabemos na lei 9876. Então ele já é um indicativo aqui, utilizado o fator previdenciário, o que gera um salário mínimo nesse caso, mas ele pode se aposentar já na DIP. No entanto, o programa também mostra as outras regras de transição justamente para identificar se vale a pena ainda que o segurado trabalhe um tempo a mais para se aposentar com uma RMI maior. Então, outras transições aqui, comparado com o direito adquirido, nós temos aqui as mesmas, né, praticamente as mesmas anteriores, só que nesse caso aqui não se enquadraria o tempo adicional de 50% e nem de 100%. Então, notem que se o segurado optar por trabalhar praticamente 7 anos a mais, vai ser pouca diferença, vai ser R$100 de diferença na RMI, o que não compensaria ele fazer esse trabalho de 7 anos a mais, deixando de receber agora durante 7 anos 998, que é um salário mínimo atual, para receber no futuro um valor um pouquinho maior da sua RMI. Então essa análise pode ser feita também com quem já tem direito adquirido. Ok? Então ficou muito mais simples de você avaliar, de você analisar com essa inteligência do Prévios, onde avalia para você todas as regras de transição e o direito adquirido. Não esqueçam de nos seguir lá pelo nosso canal do YouTube Logic Suite, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo LinkedIn. Muito obrigado e até a próxima!